A velhice, muitas vezes, é vista como uma parte cinzenta da vida das pessoas, uma etapa de limitações do corpo e de tristezas. Mas a terceira idade também pode ser a oportunidade de resgatar o gosto pela vida e a felicidade. Na verdade, a velhice é tratada de forma distinta nesse nosso país de tantos contrastes. Nota-se que alguns idosos passam realmente por dificuldades para conseguir viver dignamente. Enfrentam problemas como a falta de atendimento médico e o abandono por parte da família. Pensando nesta parcela da população, que é cada vez maior no Brasil, o Centro de Estudos e Atividades para a Terceira Idade da UPF desenvolve o projeto de extensão Resgate da Cidadania e dos Direitos do Idoso. E para conversar hoje, convidamos a coordenadora do projeto, a professora doutora Denise Luz, juntamente com a acadêmica de Direito da UPF, Aline Hoffmann. Denise, qual é o cenário da terceira idade em Passo Fundo? Bom, nós temos um cenário aqui em Passo Fundo constituído assim há bastante tempo, se nós formos ver, né? Como você mesmo falou, nós temos o CREAT, que existe aqui em Passo Fundo há mais de 25 anos, que eu creio que é uma forma assim da preocupação que nós temos aqui em Passo Fundo com esses idosos que estão envelhecendo cada vez mais. Hoje em dia a gente não tem mais como ver a velhice como um fenômeno bastante distante. Ele é um fenômeno presente, tanto que ele já é considerado uma epidemia. E se nós formos observar aqui em Passo Fundo especificamente, a população, o contingente de idosos que nós temos hoje na nossa cidade, ele se aproxima muito de parâmetros já atingidos em países europeus, tanto que a gente tem em torno de 24 mil idosos. Se nós formos pensar esses 24 mil, e num contexto de uma população total de 180 mil habitantes, que é a estimativa do IBGE, nós já somos uma cidade envelhecida, ou estamos em vias de já ser uma cidade envelhecida. Então, realmente, nós temos que, cada vez mais, desenvolvermos projetos, desenvolvermos ações para atender esse cenário que cresce a cada dia mais. Falávamos antes de começar o programa de que hoje é considerado idoso quem tem mais de 60 anos. Mas, aparentemente, essa realidade vem mudando, no sentido de que muitas pessoas que têm 60 anos, se tu olha para elas na rua ou encontra, às vezes, eu comentava contigo, né? Eu tenho, por exemplo, conheço pessoas que se eu encontrasse no ônibus e não conhecesse, eu não cederia lugar porque não acharia ou não as consideraria pessoas idosas, né? Há uma percepção dessa mudança e há uma tendência da legislação e da lei que contempla o idoso se transformar por conta disso? Com certeza, acho que essa sua colocação é muito o que a gente tem observado hoje. Realmente há uma preocupação de que nós estabeleçamos um marco etário para que a velhice inicie. No Brasil, assim como nos demais países em desenvolvimento, isso começa aos 60. Os países já desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, a maioria dos países europeus, é a partir dos 65. Só que a velhice hoje, ela está realmente de uma forma diferente. As pessoas vêm se cuidando um pouco mais ao longo dos anos, principalmente esteticamente, a questão da atividade física, e isso realmente está interferindo na visão que nós tínhamos antes de idoso. Tanto que se nós formos pensar, geralmente os avós, eles são pintados como avós, principalmente, né, o cabelinho branco, aquele coquinho, o óculos, a cadeira de balanço. Essa imagem não existe mais, né? Então, existe toda uma discussão hoje, né, na área dos cientistas, dos estudiosos da área do envelhecimento, no sentido da gente estar mudando essa limitação etária. Por quê? Porque além da pessoa hoje com 60 anos, ela não ter essa aparência de idoso, isso também já tem impactado nas políticas públicas, já tem impactado nos programas, projetos sociais, de que forma nós vamos absorver aqueles que estão entre os 60 e os 65 anos. Há autores hoje que vão dizer que os 60 anos de hoje são os 40 anos de 20, 30 anos atrás. Então, nós observamos nos últimos 40 anos um crescimento muito grande dessa população. Isso também tem uma questão econômica, né, que pesa em cima desse processo. Certamente, e nós já estamos sentindo o impacto disso, principalmente nas políticas públicas, o acesso a essas políticas, e não é um problema específico de Passo Fundo, mas é um problema praticamente a nível nacional. O acesso à saúde hoje é um dos que mais impacta essa dificuldade que nós temos que absorver também as pessoas com menos de 65 e acima de 60. Então, isso já está impactando. A questão do transporte, né? Aqui em Passo Fundo existe um projeto de lei que ainda não saiu da Câmara para tentar retroagir essa idade de 65 para os 60. Mas quem vai absorver esse impacto?
né? Um impacto econômico bastante alto. Então, quem vai absorver, né, todo esse impacto em todas as políticas, programas, projetos que são destinados a quem tem mais de 65? Então, há todo um movimento hoje no sentido também de se alterar esse início, esse marco etário. E também nós não podemos ignorar também todo esse aumento da expectativa de vida. Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul temos uma expectativa de vida semelhante à dos países europeus. Então isso também impacta nessa visão que a gente tem. E ao mesmo tempo, essa categoria dos idosos muito longevos também tem aumentado. Aqui no estado a gente tem muitas pessoas acima de 85 anos. Então, essas pessoas hoje são o foco da maioria da atenção. Por quê? Porque estão vivendo mais e também vão impactar mais nas políticas para elas voltadas. Então, esse deslocamento, né, para os 65, acredito que talvez a gente logo veja isso ocorrer de fato, em função do impacto econômico, principalmente, que isso está gerando. Eu queria conversar um pouquinho com a Aline, que é aluna de Direito, bolsista do projeto, e perguntar de tantas áreas com as quais tu poderia trabalhar, por que é que tu escolheste trabalhar com a questão do idoso em particular? Bom, o idoso, ele parece que está abandonado aqui, pelo menos aqui em Passo Fundo. Tipo, lá onde a gente trabalha, né, ali atrás do PF Idiomas, tem os atendimentos e tal, o balcão do idoso é o que tem menos gente trabalhando, né? Daí, o do consumidor tem um monte de estagiário, o Prajura, o JEC, e eu conheço bastante essa área por causa dos meus pais e tal. E eu já conhecia um pouco das coisas, dos problemas e tal, e me interessei bastante. É uma atividade que tu relaciona bastante a teoria com a prática, né? Tu liga os direitos, as situações, a vivência mesmo dos idosos. Então, o projeto popularmente é chamado de Balcão do Idoso. Isso. E que tipo de atendimento o Balcão do Idoso presta, Denise? Bom, nós prestamos, como a gente conversava antes do início do programa, a gente Diante desse cenário, né? Exato. A gente presta vários tipos de atendimento, né? Quando o projeto iniciou há 5 anos atrás, a prerrogativa é que nós trabalhássemos só com as demandas mais simples. Até porque a porta de entrada de todo o serviço da rede de proteção ao idoso é a assistência social. Só que aos poucos a gente foi consolidando o espaço de um simples projeto de extensão, hoje ele é um serviço. Apesar de ser um projeto institucionalizado, né, ele é um serviço prestado pela universidade em parceria com o Ministério Público, em parceria com a Prefeitura Municipal, prestado à população idosa. Então, as demandas que a gente recebe são as mais diversas. Então, desde encaminhamento para a área da saúde, desde resolução de conflitos familiares, desde encaminhamento de aposentadoria, que nós conversávamos também, a questão de outros serviços, né, como acesso a exames, acesso a consultas, acesso à institucionalização, situações de abuso financeiro, situações de violência física, situações de violência psicológica, de abandono, de negligência. Então, aparece de tudo. Então, a partir do que chega, a gente faz, né, todo um sistema, tem toda uma sistemática para que o atendimento seja feito, para que a gente possa identificar qual é a demanda que surge e para que a gente possa definir qual é o encaminhamento, se é algo que a gente pode resolver a nível de balcão, se é algo que a gente precisa que a rede trabalhe como um todo. Então tem toda uma sistemática do trabalho para que essas demandas sejam atendidas. Eu queria perguntar para a Aline, eu sei que ela entrou há pouquinho no projeto, mas ela já fez alguns atendimentos, e eu queria perguntar para ela o que é que mais te chama atenção nesses atendimentos que tu fez nesse período de início de trabalho. Bom, na verdade eu fiquei bem chocada, né? Como a gente estava falando antes, tipo, a gente vai para casa mais triste, assim. Tipo, tem muitos idosos abandonados pela família que não tem atenção. Tem uma idosa, inclusive, que a gente atendeu semana passada, que ela foi lá e ela estava contando que ela tem vários filhos, mas ela não conversa com nenhum, sabe? Nenhum se interessa por ela, pela vida dela, e daí eles vão lá, tipo, falar com a gente, ver o que eles podem fazer e tal. A Denise contou também até que um senhor foi comemorar o aniversário com vocês. Quer dizer, é recorrente que esse idoso procure a primeira vez o balcão e depois, seguidamente, retorne fazendo outras consultas? Sim, a gente até para poder fazer essa triagem, quais são os casos que a gente atende, nós temos um protocolo, uma ficha de acolhida, e essa ficha, todas as outras vezes que ele retorna, isso é registrado. Então, muitas vezes ele vem por uma demanda, depois ele vem por outra, às vezes ele vem para nos agradecer, às vezes ele vem
tá passando na frente do campus, ele vem nos visitar. Então, uma demanda vai muitas vezes gerando a outra, porque às vezes o que ele vem inicialmente nos procurar não é bem aquilo que ele procura. Né? É um detalhe, é a ponta do iceberg. À medida que a gente vai atendendo, você vai vendo que tem outros enxerga no balcão um porto seguro para ajudá-lo a solucionar os seus problemas. Com certeza. Só para você ter uma ideia, ano passado a gente totalizou 86 atendimentos. O que são esses 86 atendimentos? Se eu comparar com 2012, que foram 157, houve uma diminuição de quase 50%. Só que são 86 casos novos. 2012 são 157 casos novos, fora aqueles que não entram nessa contabilização, os que permaneceram em atendimento. Então, por exemplo, essa senhora aqui... Então, seria os 155 mais os 86. Mais os 86 e mais os 80 que já foram atendidos agora, esse ano. Né? Agora a gente fechou os dados até julho, não fechamos ainda agosto, nós já passamos de 80 em 2014. Novos. Esses idosos, quando vão até o balcão, eles vão acompanhados dos familiares em algumas ocasiões, porque fica parecendo que se eles vão até o balcão é porque eles não têm a quem recorrer mesmo. Depende muito da situação. Já aconteceu de irem, por exemplo, às vezes quando há um conflito entre o casal, da esposa, né, ir com os filhos, ou do esposo ir com um filho, quando o conflito é com os outros filhos. Já aconteceu do idoso ir sozinho, já aconteceu do idoso ir acompanhado por amigos. Às vezes o idoso, ele frequenta algum grupo de convivência, então ele vai. Já aconteceu de outras instituições encaminharem, como por exemplo os hospitais, as instituições. Então as demandas chegam de vários locais. Né? E uma outra coisa interessante também que às vezes a gente também atende, muitas situações chegam para nós por denúncias anônimas, por telefone, ou idosos de outros municípios, que não é o objetivo do programa, mas que a gente não vai se recusar a atender. Né? Então, cada situação é única e é tratada de uma forma, com um olhar diferenciado, como é única, o olhar tem que ser diferenciado também. Bom, saber que a gente vai chegar a uma certa idade, pode ser que não tenha ninguém para recorrer, tenha que contar com um tipo de serviço desses, é o que motivou nós fazermos essa conversa hoje aqui no programa Uniaberta. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já. Estamos de volta e hoje o programa fala sobre os direitos e ações necessárias para que o idoso viva de maneira digna e saudável. Continua no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Denise Luz, acompanhada agora da acadêmica de Educação Física da UPF, Letícia Maquiavel. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Há 2 décadas, a população de idosos vem crescendo no Brasil. Dados do IBGE apontam que pessoas com mais de 60 anos são hoje 12,6% da população brasileira. A maior parte são mulheres e vivem na zona urbana. O crescimento no número de idosos se deve principalmente ao aumento na expectativa de vida do país. Assim, já foi feito pesquisas que os países onde as pessoas praticam mais atividade física per capita, os idosos, mesmo tendo problemas de desgaste, etc., eles suportam mais isso e, consequentemente, no momento que suportam mais, por causa dessa prática de atividade física, eles conseguem ter uma melhor qualidade de vida e aí um prolongamento, né, da sua vida. Porém, nem sempre viver mais significa viver melhor. Apesar de serem em grande número, muitos idosos vivem esta fase com dificuldades. Quase metade dos idosos recebe hoje entre R$10 e R$25 de benefício, o equivalente a um salário mínimo ou menos por mês. Além disso, enfrentam problemas de acesso à saúde, ao lazer e sofrem situações de abandono e violência. Eu acho que o idoso, enxergam o idoso como uma pessoa inútil. Ela precisa de ajuda. O atendimento na saúde para as pessoas idosas. A minha até não é tanto, porque eu ainda não cheguei na terceira idade ainda, né, que eles dizem.
mas há bastante dificuldade, bastante. O respeito com as pessoas de idade não existe, né? Eles se queixam muito, eles vão atravessar uma rua, eles são atropelados, eles são, assim, quase que massacrados. Até nos bancos eles não têm muita educação, né, com as pessoas e eles pegam e os novos têm preferência, já vou te dizer. A pessoa de 50 anos para cima já vou te dizer que não é fácil. Em Passo Fundo, existem cerca de 24 mil idosos. Destes, 10 mil passam por situação de vulnerabilidade social. De acordo com o projeto Balcão do Idoso da UPF, nos últimos 3 anos, mais de 300 novos casos de violação de direitos dos idosos foram registrados no município. Porém, estes números vêm diminuindo gradativamente. Outra boa notícia é que os idosos estão mais conscientes de seus direitos e estão procurando ajuda. Sabe que teria, né, de arrumar, mas as coisas não é como a gente quer nunca, né? As pessoas falam, mas chega no fim, fica tudo por isso mesmo. Pela idade, eles sabem que a gente é idoso, então podia ser atendido antes, né? Não, mas quem tirou a ficha antecipada é atendido primeiro. Daí a gente fica pensando que a gente também tem direito, né? A gente precisa ser respeitado, né? Como os demais, né? Então é o que a gente precisa, é ser respeitado como uma pessoa humana também, que nem as outras, né? Tem os direitos dos idosos, mas não são cumpridos. Então, o idoso, que ele está bem financeiramente, ou que os filhos estão e ajudam o idoso, esse pode dizer que a vida é boa, que a terceira idade é maravilhosa. Agora, aqueles que estão aí nessas vilas de pobreza, sofrendo, com dores por tudo, sem um remédio para tomar, esses vão dizer que a terceira idade é horrível e eles sequer sabem do direito que eles têm. Na UPF, um projeto de extensão considerado pioneiro no país tem a missão de resgatar a cidadania e os direitos dos idosos. Mais sobre esse projeto você confere agora, no estúdio. Denise, falávamos no bloco anterior sobre essa questão da família, né, do idoso não ir acompanhado, ou às vezes ir com o filho porque tem um conflito para resolver com o filho. Mas afinal, de quem é a responsabilidade? É do filho cuidar do pai quando esse pai envelhece e atinge a terceira idade? Bom, na verdade, se a gente for analisar essa situação, ao observarmos a Constituição Federal, ela estabelece que os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos. Certo. Quando a gente analisa o Estatuto do Idoso, no seu artigo 3º, baseado no que diz na Constituição Federal, ele vai dizer que, então, é responsabilidade primeira da família, depois da sociedade e, por último, do Estado, cuidar desse ser idoso. Então, realmente há essa responsabilidade. A família tem a sua responsabilidade para com o cuidado. Então, se esse idoso está abandonado, se ele está negligenciado, se ele está sendo vítima de algum tipo de abuso, a família ela é responsabilizada, até porque está no estatuto. Muitas vezes as famílias acabam sendo omissas por desconhecerem que esse é um dever a elas atribuído a partir do estatuto. Punição prevista para a família que não cuidar do idoso? Sim, o próprio Estatuto do Idoso ele vai estabelecer, no capítulo que vai falar dos crimes em espécie, ele vai estabelecer uma penalização para os casos de omissão, no caso por parte da família. A família não pode ser negligente. Muitas vezes a gente até observa, mas o meu pai não foi um bom pai, ele não me cuidou, a minha mãe me abandonou, a minha mãe não cuidou, minha mãe nunca me deu carinho. Nunca me deu amor. Nunca me deu amor. Lógico, a gente escuta, né? A gente se sensibiliza, a gente entende, mas a lei tem que ser cumprida. Não existe nenhum adendo no Estatuto do Idoso que vai dizer, caso você não tenha recebido os cuidados, ou o afeto, ou o amor necessário, você está isento de cuidar. A lei tem que ser seguida. Lógico que muitas vezes o que se faz? A gente procura chegar no meio termo em que esse idoso seja assistido, não é porque é filho que a gente vai ter, que esse amor vai ser constituído. Sim. Não tem como, ele não é uma coisa dada, né? Ele é uma coisa construída ao longo da vida. Então, muitas vezes a família se responsabiliza, então a gente vai se responsabilizar pelo cuidado até aqui. Então, são situações muito delicadas, né? Então, muitas vezes essa organização, esse olhar sobre os conflitos, essa mediação com relação a esse tipo de conflito familiar, ela é algo que exige muito da gente, enquanto equipe, enquanto serviço.
porque são situações, são pessoas que nós estamos mexendo, né, e que precisam também ser olhadas nas suas individualidades. São envolvidas, né, Exato. implicadas nesse processo. A Letícia está há quase 2 anos no projeto, ela estava contando antes para nós. Letícia, 2 anos absorvendo, ouvindo, compreendendo todo esse processo. Qual é a principal conclusão que tu tira disso tudo? É que são coisas que a gente pensa que nunca acontece, que não acontece em lugar nenhum, né? Mas daí a gente só trabalhando no lugar como o Balcão do Idoso, a gente vê que existem problemas e a gente tenta resolvê-los da melhor forma possível. E espero não, eu tenho certeza que a gente está conseguindo, porque se a gente não estivesse conseguindo, eles não retornariam no nosso serviço. E às vezes eles retornam e trazem mimos pra gente, que é bem do idoso fazer isso, né? Eles são mais carinhosos, comparado com os jovens, são mais carinhosos. E assim, eu penso que todo mundo vai querer chegar até nessa idade, né? Então, se a gente não chegar nessa idade é porque a gente vai morrer antes. Eu sou uma que quero viver muito, né? Então... É preciso que tenha um serviço para dar conta desse público. Denise, nós falávamos também antes de começar o programa sobre essa rede, né? Quer dizer, existe uma rede, não é só o Balcão do Idoso, mas existe toda uma rede configurada, preocupada com este público em especial. Quem constitui essa rede? Bom, na verdade, nós temos, não é algo que é só aqui em Passo Fundo, mas a gente tem o que a gente chama de rede de proteção. Então, essa rede de proteção, ela vai congregar todos os serviços que estão envolvidos com o idoso. Hoje, em Passo Fundo, a gente tem uma rede de proteção que vai congregar Ministério Público, Balcão do Idoso, Conselho Municipal do Idoso, Assistência Social, Vigilância Sanitária, a Secretaria da Saúde, outros órgãos, né, as outras secretarias que também fazem parte do próprio Conselho Municipal do Idoso, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desporto e Cultura, a Secretaria de Habitação. Então, essa é a rede de proteção. Além disso, a gente conta também com os cuidadores de idosos, com os grupos de convivência, como o CREAT, o DAT, os grupos vinculados aos clubes, o grupo vinculado ao SESC. E essa rede, ela auxilia no atendimento dessas demandas do idoso? Sim, até porque são públicos diferentes, né? Se nós formos pensar, a rede ela tem que dar conta do idoso autônomo, independente, mas também daquele em situação de vulnerabilidade. Nós temos uma outra rede que é específica para as instituições de longa permanência, que é a rede de cooperação. É um projeto que já existe há 3 anos, onde a gente atende também a população que vive no interior das instituições de longa permanência. E elas são fiscalizadas, né? Isso, são feitas fiscalizações sistemáticas para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Então, isso é um outro trabalho que o Balcão é a única instituição que não é governamental que participa dessa rede, né, onde são feitas essas fiscalizações, no sentido de quê? De garantir que aquele idoso que está dentro da instituição, ele também tem acesso a todas as políticas, né? Então, a gente faz a fiscalização, seguindo o que está estabelecido no Estatuto, na vigilância, na RDC, que vai regulamentar todo o funcionamento. A gente, a partir disso, também desenvolve outras ações com os gestores, com a equipe técnica das instituições, para que o serviço seja cada vez de mais qualidade e, principalmente, que a gente consiga evitar que situações de vulnerabilidade ocorram no interior dessas instituições. Então, ao longo desses 3 anos que essa rede está constituída, a gente já conseguiu, assim, minimizar muitas situações. E aquelas instituições que não se adequam, a rede também faz um movimento para que isso... a gente vai fazendo tentativas. Caso isso não se consiga equacionar essas situações que são identificadas, infelizmente, medidas precisam ser tomadas, né? Como aconteceu ano passado, de uma das instituições ter sido interditada por força do trabalho feito na rede, já que ela não tinha as condições ideais. Bom, se eu sou um idoso ou conheço um idoso que precisa de ajuda, como é que eu encontro o Balcão do Idoso? Bom, nosso serviço ele funciona junto ao Campus 3, na Avenida Brasil. A gente sempre estabelece como ponto de referência em frente à antiga prefeitura, em frente ao museu, né? Então, funciona junto ao Campus 3, em frente ao balcão do consumidor. Da 1h30 às 5h30 da tarde. Da 1h30 às 5h30, de segunda a sexta-feira. Ok, eu quero agradecer a presença da Denise, a presença da Letícia, a presença da Aline, que esteve no outro bloco, e dizer que você que está aí em casa, atenção.
Todos precisamos de cuidado, na infância, na adolescência, na vida adulta e especialmente na terceira idade, né? Que é um momento onde nós estamos frágeis, depois de ter trabalhado uma vida inteira e precisamos de atenção. Então, o balcão do idoso é um lugar onde essa atenção ela pode ser direcionada. A gente pode ajudar você a encontrar os caminhos certos para garantir a sua cidadania e atingir os seus direitos já depois dos 60 anos. O Uni Aberta de hoje fica por aqui, voltamos na semana que vem. Até lá!